nós temos o Vitária, olha. Aquela casa ali tem uma arquitetura bonita. Tá, olha. Legal. Olha só. Árvore de vidro. É, olha. Olha que bonito. Caramba. Planeje tecnologia, árvore digital. E árvore digital. Rapaz. Usina de carbonização. Tudo bem. Aí, ó. É bonito, bonito. Construindo um prédião aqui, ó. Parece que já tem gente morando. É. São José dos Pinhais. Vitária, é aqui que nós vamos fazer uma avaliação do cachorro. Pois é, gente. Estamos começando a avaliar de Zulu. Pode ficar à vontade, né? Segue lá, Ana, tem uma canetinha ali? Vamos fazer a avaliação. Aí, rapaz, esse é o doutor. Olá, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Tá bom, meu filho. Pode soltar fora, pode soltar ele. E aí, rapaz? Esse é o Lucas fumando no sofá esse tempo atrás, acabou fazendo elevação de medical, né? Já passou por uma avaliação, fez o uso de meloxicam e analgésicos. E fez alguns exames radiográficos. Vou pegar você, vem aqui contigo, vem? Ele não é muito bravo não, né? Não. Ele não é nada bravo, só se ele se estressar ainda. Ou você querer tomar uma comida dele, aí lascou. Oi, cara, tudo bom, rapaz? Ó, não tô filmando vocês, só o Tá cachorro. bom, não tem problema não. Oi, rapaz. Grandão. Pronto, só um pouquinho, tá bom? Agora aí é piada, hein? Grandão, hein? Para aumentar a autoestima dele. Ele se sentiu um verdadeiro pitbull. É, você é um pitbull? Um pitbullzão. Olha o carro lá. Falei pra eles, poderiam ter parado o carro ali dentro, né? Oi, tu tá incomodado, Hein, rapazinho? Calma, tia. Cafuné. Cachorro bravo se expõe focinheiro? Sim. Melhor do que machucar as mãos, né? Vai tomar ele pro lado de lá, você pode pegar um carinho. Só um pouquinho, tá? Deixa eu te ouvir uma coisa. Isso, deixa eu te ouvir. Guri. Ai. Tá doendo, cara? Essa perna aí. Essa aí. Se tiver algo errado é aí nessa perna. Tudo bem. Repito. Calma. Calma.
Como chama esses exames? Exame do toque? Aqui a gente está fazendo a avaliação física desse paciente, né? Então a gente conseguiu entender aonde ele está com mais sensibilidade na palpação, né? E fazer a identificação de possíveis alterações articulares. Fratura, ele não tem, tá? Não está quebrado. Então provavelmente essas alterações que a gente tenha sejam alterações ligamentares, tá? Então a gente faz essas palpações, essas movimentações para a gente fazer a identificação do que está alterado, tá? Isso são diagnósticos clínicos, tá? E daí depois pede-se o exame de imagem para somar ao diagnóstico clínico nosso, né? Você não trouxe o de imagem? Trouxe, né? Acho que já encaminhou, né? Foi Já essa filha. já encaminhou. Acho que foi essa filha que acabou encaminhando. A mãe do cachorro. Nós somos avô. Por isso que com nós ele faz o que quer, entendeu? Porque tu sabe, o neto faz o que avô quer. estraga, né? Não, moço. Eu tô com 2 pequenos lá também, eu tô vendo bem o que é. Mas tu não é avô não, né? Não, eu sou pai de 2 gurizinhos. Um tá com 3 e outro tá com 8 meses. Eu ia dizer, nós temos que beber 9 água que meses, você bebe, né? inclusive. Porque um cara desse com um neto. Que não é possível, né? Às vezes o cara tem um calibre bom demais que... Bicho, eu vejo gente com avô que armaria. Nós somos avô do Luke. Por isso que ele faz o que quer da gente. Você vai ter que tomar ele mais um pouquinho, tá? Vai ficar mais um pouquinho incomodado. Vamos lá. Bom que ele não tem dente embaixo, né? Ele me pegou ali na mão agora, mas eu vi que ele não tinha dente Não mesmo tem. ali, viu? Ele comeu um monte de pedra, quebrou todos os dentes. Capaz. As pedrinhas de jardim, sabe? Não precisa. Ah, o maluquinho. Oh, meu Deus. Ele não vai deixar fazer penetrar aqui o braço primeiro. Tá bom. Pode devolver ele. Pronto. Tá bom. Nosso neto. Coelho nós temos 6, né? 5 humanos e ele não sei. Obrigado. Então é o seguinte, tá, pessoal? O que aconteceu aí? Vou pegar um ossinho aqui para ficar um pouco mais claro. Isso, bem claro. Ele tem um fêmur e uma tíbia, tá? Para esse paciente é menor, né? Não, mas Mas já a gente conseguiu visualizar, tá? Posso filmar, meu filho? Claro, pode sim, tá? O que acontece, tá, pessoal? A anatomia que esse paciente tem de alteração hoje é o ligamento que a gente chama de ligamento cruzado cranial, tá? Houve-se uma ruptura do ligamento cruzado cranial, tá? O ligamento cruzado cranial, no cão, ele faz 3 bloqueios, né? O primeiro bloqueio que ele faz é a rotação interna da tíbia em relação ao fêmur, tá? Então, rompeu o ligamento. O ligamento não é mais viável, esse ligamento acabou se rupturando. Ele faz uma rotação interna da tíbia em relação ao fêmur, tá?
ele faz uma translação cranial da tíbia em relação ao fêmur e uma hiperextensão no membro. Tá? Então esse ligamento ele serve para fazer esses 3 bloqueios, para dar estrutura, para ter estabilidade articular novamente a esse paciente. Tá? Quando o paciente ruptura esse ligamento, ele acaba tendo uma instabilidade e todo passo do cão ele acaba apresentando essa translação. Por que isso acontece, pessoal? Tá? Diferente do humano, o cachorro ele tem, tá, um platô que a gente chama de platô tibial. Então aqui está o fêmur dele, desce aqui nessa região, tá? E aqui a gente tem a tíbia, certo? O ligamento cruzado, ele fica aqui, ó. Existe o ligamento cruzado caudal, existe o ligamento cruzado cranial, eles se cruzam entre um e outro, tá? Então eles fazem esse bloqueio, tá? Eles fazem essa estabilidade, geram essa estabilidade novamente para esse paciente, né? No momento em que esse paciente anda, tá? A gente tem uma pressão acontecendo aqui no pé. Essa energia vai passar pela tíbia, vai passar pela articulação do joelho, vai dissipar no fêmur, vai para a articulação do quadril e para a coluna. Tá? Quando passa a energia no pé desse paciente, na perna desse paciente, quando chega na articulação do joelho, existe uma resultante do passo aqui, ó. Tá? Então, a energia ela vem nesse sentido e vai se dissipar para o fêmur. Tá? Quando ela chega nessa articulação, na articulação do joelho, a resultante dessa energia, tá? É uma resultante de movimentação cranial da tíbia. Empurra essa tíbia para frente. Porque o fêmur ele vai apoiado aqui em cima do platô tibial, e o platô tibial do cão tem um ângulo, que é um ângulo geralmente, tá? Que a gente chama de TPA, que é um ângulo do platô tibial de 27 a 29 graus de inclinação. Tá? Então o ângulo do platô da tíbia, do cão, geralmente ele não é neutro, ele é inclinado. E se ele é inclinado, a resultante do passo dele vai ser jogar essa tíbia lá para frente. Quem sustenta isso é o ligamento cruzado cranial. Quando ele se rompe, por exemplo, ele pulou do sofá e bateu essa perna no chão. Essa energia foi uma energia muito grande que passou pela perna, chegou naquele ligamento e acabou fazendo essa movimentação muito forte. E houve uma soltura desse ligamento aqui, né? Houve uma ruptura desse ligamento aqui nessa região. Ele tem uma ruptura total de ligamento. Verdade. Então, ele está totalmente rompido. Como que a gente sabe isso? A gente pega o pezinho dele, faz uma compressão da tíbia, como se eu estivesse mimetizando o passo ali na mesa, por isso que dói, né? E ele faz uma translação total da vista da tíbia para frente. Esse movimento é um movimento de instabilidade. Instabilidade, está instável por conta dessa ruptura. A gente precisa vir aqui, tá? E criar um eixo mecânico novamente para que essa instabilidade pare, não aconteça mais. Porque o joelho do cão, para esse tamanho do paciente, é muito pequenininho, né? A gente não consegue recriar esse ligamento aqui. Na humana, né? Na medicina humana, o que se faz geralmente? Se cria-se alguns túneis aqui, pega-se uma face da própria musculatura, né? Enxerta no lugar correto dos pontos de inserção desse ligamento e trava essa face com parafuso compressivo. Né? Apertar ali, travei, aquela face que eu coloquei está reconstruindo o ligamento novamente. Isso na medicina veterinária é permitido? É, mas para cães de porte grande, a gigante, né? Um cachorro lá de 60 quilos, que eu tenho uma articulação maior, que eu consigo adentrar ali dentro e não lesionar essa articulação. Essa é uma articulação extremamente pequena. Né? Então, o que a gente precisa fazer para estabilizar esse quadro clínico? Isso é um tratamento cirúrgico, precisa de cirurgia realmente, tá? Mas a cirurgia é uma cirurgia que a gente precisa fazer um nivelamento do platô tibial. Tá?
Então, como que funciona esse tratamento? A gente precisa primeiro identificar qual é o nível do platô que esse paciente apresenta, porque o dele pode ser 27, como pode ser 30, como pode ser 35, como pode ser 40. A média dos cães está entre 27 e 29 graus. A medicina humana, tá? Geralmente é de 5 a 7 graus. Então, no humano, o mesmo platô, ele tem de 5 a 7 graus de inclinação. Por isso que o ser humano obrigatoriamente rompe o ligamento cruzado com trauma. O cachorro, ele rompe o ligamento cruzado andando. Ele já tem um platô aumentado, ele vai desgastando esse ligamento por conta dessa movimentação cranial. Chega um certo momento em que ele pula do sofá e o ligamento simplesmente desliga ali daquela região. Ele se solta, ele rompe tudo. Tá? Então isso não é um problema que aconteceu hoje, pessoal. Agora, isso já vem acontecendo com o tempo, por conta da anatomia dele. Tá? A anatomia do cão é uma anatomia que tem um platô muito excessivo. E daí faz com que essa translação, essa tíbia, seja empurrada para frente em todo momento. Quem segura isso? É o ligamento cruzado. Quando esse ligamento é inviável, quando esse ligamento é frouxo ou ele é rupturado, ele acaba fazendo essa translação e gerando instabilidade na articulação. Aqui eu tenho outros ligamentos associados aqui, né? Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, ligamento meniscal. Quando isso daqui é empurrado para frente, tá? Por que isso dói muito também? Quando essa tíbia é empurrada para frente, o passo está aqui, ó. Então eu estou com o fêmur aqui e com a tíbia aqui. Quando o passo do paciente acontece para frente, eu vou esmagando os meniscos aqui, ó. Isso daqui vai lesionando o menisco. Então nós temos uma outra preocupação em deixar esse paciente nessa situação, até que ponto que isso daqui não vai ter uma lesão meniscal acontecendo. Porque ele está fazendo translação cranial, Eu preciso estabilizar isso de alguma forma. Qual é a técnica de estabilização? Como a gente consegue fazer isso? Cirurgia. Né? Agora, para a gente fazer essa cirurgia, a gente precisa entender qual é o platô que esse paciente tem hoje. Isso a gente ainda não sabe. Tá? Então, o que acontece? Esse platô tibial aqui, com uma angulação aumentada, eu preciso estabilizar ele, para que eu perca, né, para que eu gere essa energia, que hoje é uma energia que tem uma translação da crista da tíbia, para que eu não tenha mais essa movimentação cranial. Eu não posso mais ter essa movimentação cranial, então eu preciso estabilizar. Como que a gente estabiliza isso? Fazendo uma técnica cirúrgica chamada de TPLO, que é osteotomia de nivelamento do platô tibial. Então eu preciso nivelar esse platô que está angulado para um platô correto, para uma anatomia neutra, de 5 a 7 graus. O ser humano anda com ruptura de ligamento cruzado. Ele não sente dor com a ruptura. Ele só vai sentir dor se ele for fazer algum exercício. Se ele for fazer algo, correr, por exemplo, com ruptura de ligamento cruzado, vai gerar instabilidade, vai doer. Mas andar ele anda normalmente. Romper um cruzado, ele anda normalmente. Né? Toma um anti-inflamatório, passa. Ele não consegue ser um atleta, mas ele consegue andar. O cachorro não, porque o cachorro continua fazendo a translação. Então a gente precisa estabilizar. Fazer o quê? Transformar esse ângulo de platô tibial num ângulo que é um ângulo neutro e a gente não vai ter mais a movimentação da crista da tíbia indo para frente. A gente não vai ter mais a tíbia indo para frente e comprimindo essa articulação, gerando uma reação inflamatória da articulação, uma sinovite, né? Podendo ter rupturas de menisco, podendo rupturar ligamentos colaterais, né? Podendo prejudicar cada vez mais essa articulação. Tá? Então, o que é a TPLO? A TPLO é uma técnica hoje a mais difundida, a mais estudada na medicina veterinária, tá? Que a gente usa como top 1, né? De todas as técnicas que tem para esse tipo de cirurgia. Essa é a que melhora o paciente mais rápido, é a que tem menos dor ao paciente, é a que a gente tem menos complicações pós-operatórias, né? E é o que a gente faz de indicação de uso como correção do ligamento cruzado. Então, o que acontece? A gente precisa pegar esse platô da tíbia inteiro e rotacionar ele numa posição neutra. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos pegar uma serra
né? Circular, serrar o osso, rotacionar ele para a posição de neutralidade, para a posição que a gente vai calcular de estabilização para esse paciente. E aí a gente trava isso daqui com uma placa específica para essa cirurgia. Tá? Então, como fica essa cirurgia? Nós temos o platô aqui onde está o vermelho, certo? Nós vamos serrar esse osso aqui e nós vamos trazer esse osso para essa posição aqui, ó. Então, eu tirei aquele fragmento que estava aqui em cima, que estava em 27 a 29 graus, e neutralizei ele para 5 a 7 graus, certo? Finalizando o tratamento cirúrgico, a gente coloca uma placa aqui, ó, nesse osso, e os parafusos que vão fazer a sustentação e a cicatrização óssea nessa região, até que venha fazer uma consolidação completa de novo. Pós-operatório imediato, nós neutralizamos a articulação. Então o paciente volta a ter uma movimentação normal. O que ele vai sentir de dor é a dissecação da musculatura, né? Porque eu tenho que fazer a liberação do gasto pineico. Tem que às vezes dar uma soltadinha aqui no poplíteo, que é o músculo que fica aqui atrás, para poder fazer a visualização completa desse osso. Tá? Então, a manipulação cirúrgica, existe uma dor, mas para isso a gente vai ter uma equipe de anestesistas, né? A gente vai ter um pós-operatório guiado com anti-inflamatórios e analgésicos corretos para estabilizar a dor e melhorar a condição física desse paciente de novo. Tá? Então, esse paciente fica com essa visualização aqui no pós-operatório. Aquela articulação que tinha um platô elevado, não tem mais e a gente estabilizou ela aqui. A gente rotacionou ela para trás. A gente nivelou o platô da tíbia com uma osteotomia, cortando o osso. Essa é a melhor técnica que tem na medicina veterinária. Para isso daqui, é a única técnica indicada para fazer esse tratamento cirúrgico. Tá? Então, existem outras técnicas? Existem, né? Mas são muito antigas. Né? Técnicas que não se utilizam mais. Né? Técnicas que tinham níveis de complicação pós-operatória muito maior do que o que a gente tem. Existe complicação? Claro que existe. Podemos ter uma fratura de placa, por exemplo, no pós-operatório. Nunca me aconteceu, mas pode acontecer. Né? Podemos ter uma não união ou uma união que nós chamamos de união retardada por conta dessa osteotomia que eu estou fazendo. Eu estou cortando um osso para corrigir uma instabilidade articular. Então a gente tem que lembrar que a partir do momento em que a gente fez a cirurgia para estabilização, eu preciso de um repouso e de um tratamento contínuo correto para a gente poder fazer a estabilização desse paciente. Então eu preciso fazer a medicação, eu preciso repousar. Ele não pode pular, por exemplo, ou sair correndo de imediato, porque são situações que a gente vai ter o trauma acontecendo aqui dentro e vai ter energia passando a esse osso. Lembra que nós estamos fazendo um tratamento cirúrgico de estabilização. Então o paciente tem uma instabilidade e mesmo com instabilidade e medicação, ele está apoiando. Errado, manca, mas está apoiando. O pós-operatório, nós não vamos mais ter a instabilidade. Não tendo mais a instabilidade, eu não tenho mais a reação inflamatória, eu não tenho mais a translação cranial, eu não tenho mais dor. E aí o paciente vai andar normalmente. A tendência da recuperação da TPLO é no terceiro dia o paciente já está andando normal, porque eu gerei estabilidade no que estava instável. Quando a gente faz isso, o paciente melhora, mas eu estou causando uma osteotomia para corrigir um defeito ligamentar. Então nós temos que lembrar que nós estamos cortando o osso, causando uma fratura para estabilizar a articulação. Entretanto, nós trabalhamos com um osso aqui, ó, que a gente chama de osso esponjoso. É um osso que tem contato 100% osso com osso. Então a cicatrização disso é muito rápida, porque o nível de vascularização aqui é ótimo. Tá? É diferente da gente trabalhar aqui nessa região, que a gente chama de osso cortical, ou osso medular, é onde tem o canal medular, é onde o osso é furado.
né? É onde eu não tenho estoque ósseo suficiente para ter a calcificação. Então nessa região aqui, quando quebra, é mais difícil cicatrizar. Precisa botar placa, dá mais complicações, demora muito mais tempo. Uma fratura nessa região aqui, geralmente 60, 90, 120 dias, nós temos uma calcificação boa. Não completa, mas boa, né? Aqui nessa região, geralmente 45 dias, a tendência já é de a gente visualizar o osso do paciente todo consolidado. Tá? É uma cirurgia delicada, pessoal. Né? Uma cirurgia periarticular. Eu preciso respeitar isso, né? Complicações da cirurgia transoperatória. Qual é a maior complicação nessa cirurgia que pode acontecer? Mas eu nunca peguei, mas está descrito na literatura. Isso depende muito da mão do cirurgião. Existe uma artéria aqui que passa atrás da perna chamada artéria poplítea. Tá? Aqui nessa região da tíbia nós temos uma ramificação dessa artéria. Tá? E às vezes no momento do corte, isso é uma serra circular, então ela é uma serra vibratória. Ela vai fazer esse movimento e a gente serra a perninha desse paciente. Ela pode tocar nessa ramificação da poplítea e ter uma hemorragia transoperatória. Isso controla, é melhorado, tudo. Qual é o problema? Que essa artéria, quando é lesionada, a perna do paciente fica muito inchada no pós-operatório. Tem muito edema, diminui a vascularização de sangue aqui, daí a gente tem um retardo a mais na cicatrização. Tá? Mas isso é algo transoperatório. Pós-operatório, fratura do implante, contaminação que uma cirurgia pode ter, né? Então, contaminou a cirurgia, o paciente comeu os pontos às vezes em casa, isso pode acontecer. Então, são coisas que hoje a gente já vem fazendo a melhor técnica possível para evitar os problemas futuros. Então, por exemplo, eu faço a cirurgia, quando eu finalizo o meu procedimento cirúrgico, todos os pontos de pele desse paciente ficam internamente a pele, não fica nada exposto para a parte externa. Então é algo que o paciente não tem o contato, né, cicatriza mais rápido, fica incomodando os pontos de pele, às vezes o paciente fica incomodado. Se isola, né? A gente põe tudo para dentro, é que nem cirurgia plástica, você não vê o ponto, mas ele está ali, todo interno. Tá? A gente faz toda uma proteção aqui, um curativo que a gente remove 10 dias depois da cirurgia. Então não precisa mexer em nada. Então o paciente pode ir para casa só com uma roupinha cirúrgica na perna ou um colar elisabetano, né? Para evitar que ele venha a Não chega a ficar internado? Não fica internado. Isso é uma cirurgia que vem no período da manhã e volta para casa à tarde. A gente só interna o paciente que tem complicação transoperatória. Esse paciente obrigatoriamente precisa de um exame cardíaco. Ele tem 8 anos de idade. Então, conduta prévia da medicina veterinária é a gente fazer a indicação do exame de sangue, para a gente ver as funções, né? Ninguém opera sem fazer exame de sangue, ninguém opera sem fazer avaliação cardíaca. Eu, como ortopedista, não posso antecipar o trabalho do cardiologista. Se eu botar esse paciente na mesa para operar, para corrigir um problema ortopédico, né, e o paciente vir a óbito na mesa, pode ser porque a gente não fez um controle prévio corretamente. Né? Então a gente precisa fazer uma avaliação sanguínea correta das funções renais, hepática, hemograma desse paciente. Se tiver alguma alteração nesse tempo, nós temos que tratar isso primeiro para depois a gente fazer esse tratamento cirúrgico. Dentro desse tempo a gente vai trabalhando com analgesia, vai trabalhando com faixas e alguma coisa para dar mais conforto, né? Não tratar, mas dar mais conforto até o dia da cirurgia. Tá? Então são coisas que a gente precisa fazer, respeitar para ser feita o melhor serviço que a gente tem na medicina veterinária. Ecocardiograma pré-operatório. Nosso cardiologista vai vir no dia da cirurgia, vai fazer a avaliação dele prévia. Foi aprovado para o tratamento cirúrgico. Ok. O cardiologista liberou, a gente faz a cirurgia. Não, tem alguma alteração assim, precisa fazer um tratamento 15, 20 dias antes. A gente vai parar tudo, cancela a cirurgia, senta com vocês, o cardiologista vai fazer uma consulta com vocês explicando que ele tem alteração assim. Porque isso tudo a gente não enxerga, está lá dentro. Né? A gente não está enxergando isso daqui que eu estou falando para vocês. Eu estou descrevendo a anatomia, a instabilidade que tem e o tratamento. Né? Eu estudei para isso. Agora, se o cardiologista me falar não dá para operar, precisamos do tratamento prévio, a gente vai fazer o tratamento prévio. Tá? Então, isso é um passo a passo. A ruptura do ligamento cruzado, se não operar, nós vamos ter uma degeneração articular.
Então isso tem que operar. Isso é um tratamento cirúrgico realmente. Não tem outra opção. Não existe uma opção de tratamento medicamentoso para essa instabilidade. Tá instável, preciso dar estabilidade. Por quê? Se essa articulação ela movimentar muito, nós vamos degenerar essa articulação precocemente. Nós vamos ter um problema que nós chamamos de artrose, né? Um aceleramento dessa artrose. É uma degeneração articular precoce, né? É uma doença articular degenerativa. Então a gente tem que evitar que isso aconteça, porque senão o paciente daqui meio ano, um ano, não vai estar andando, né? Vai levar a perna. Daí a gente vai reavaliar o paciente daqui a um ano. Poxa, doutor, mas por que o senhor não indicou fazer um tratamento cirúrgico então lá atrás? Agora a gente tem a doença degenerativa articular e não dá mais para operar esse paciente. Então, assim, é evitar que isso venha a propagar, que essa doença venha a ser instalada nessa articulação, pensando na qualidade de vida. Isso são pacientes que vivem em torno, de média, 16, 17 anos de idade hoje, né? Shih Tzu, malteses, cachorrinhos pequenos, eles estão vivendo aí em torno de 16, 17 anos, né? Se a gente pegar que esse paciente tem 8 anos de idade, ele está com 50% da vida cumprida. Ele tem ainda metade da vida dele para viver. Como a doença articular sentindo dor, não é indicado. Então, o tratamento cirúrgico será a melhor situação para esse paciente. Coloca-se a placa, rotaciona, estabiliza, estuda previamente o que tem que ser feito. Qual é o maior problema que a gente já começou a ter nesse paciente, tá? E que geralmente eu não gosto que aconteça, tá? Vocês já fizeram o exame de imagem radiográfica, tá? Então, olha bem, pensa comigo, tá? Isso daqui é um diagnóstico clínico. Eu não fiz nenhum exame de imagem para enxergar que ele tem a ruptura do ligamento cruzado. Isso é uma doença mecânica, é uma energia que passa dentro da articulação que faz a instabilidade. E isso eu sinto na minha palpação. Tá? É um diagnóstico 100% clínico. Ponto. Exames de imagem. Tá? Então, exame de imagem, que é o exame de raio-x que vocês já fizeram. Tá? Eu preciso de um posicionamento correto para eu ter uma programação da minha cirurgia. Para eu saber qual é o nível desse platô tibial. Tá? Então, esse exame que vocês fizeram, ele não tem valor para essa cirurgia, porque ele está posicionado errado. Tá? Então, qual é o problema da gente antecipar, por exemplo, isso? Que a gente vai ter que repetir esse exame de imagem precoce para estudar o caso clínico. Tá? Por quê? Você está com o exame de imagem dele no teu celular? Deixa eu ver, acho que estou. Dá uma olhadinha aí. Tá? Só para você conseguir entender o que a gente precisa. Tá? Já vai para casa, né? Olha aqui, ó, pessoal, tá? Esse exame de imagem aqui, ó, não é um exame de imagem ruim, tá? É um exame de imagem bom, mas ele tá incompleto, tá? Quando a gente tem uma ruptura do ligamento cruzado cranial, tá? Então nós temos esses dois ossos lá, ó, tá? Olha lá, o fêmur, o côndilo do fêmur e a tíbia, tá? Então, a tíbia e a fíbula aparecendo. Aqui nós temos o exame de imagem que corta metade da tíbia. Tá? Eu preciso a minha posição de orientação para o estudo do meu platô tibial é o osso que está aqui embaixo, periarticular, chamado maléolo. Tá? Então, eu preciso ver o maléolo. Eu preciso do pé inteiro desse paciente, entendeu? Para eu conseguir começar a minha programação cirúrgica. Não tem embaixo, né? Então eu preciso centralizar o meio da minha articulação distal com o meio da minha articulação proximal. Por quê? Porque nós estamos falando de um serviço que nós estamos realizando sobre o eixo mecânico da perna.
Então, qual é o eixo mecânico? O centro da articulação distal com o centro da articulação proximal. Certo? Se eu não enxergo o centro da articulação distal, eu não consigo tracionar nada nesse exame. Então, esse exame aqui é um exame que foi perdido. Tá? É um exame que não me traz valor. Não me soma nada. Isso. Porque o que acontece? Você consegue entender que aqui, ó, ele está laudado aqui, ó, que tem, ó, olha aqui, ó, nota-se um avanço cranial da eminência intercondylar da tíbia em relação aos côndilos do fêmur, sugerindo uma ruptura de ligamento cruzado cranial, uma instabilidade do ligamento cruzado. Então, o exame, ele é um exame estático. O meu exame físico é um exame ativo, mecânico. Eu consigo sentir a instabilidade. Então, o diagnóstico da ruptura do ligamento cruzado, ele é um diagnóstico físico. O exame de imagem, que é esse exame aqui, ele é um exame complementar para eu fazer uma programação cirúrgica. Para eu entender qual é o nível do platô, eu preciso das minhas duas articulações. Eu preciso visualizar o eixo mecânico da tíbia. Visualizei o eixo mecânico da tíbia. Eu vou tracionar um eixo do platô, né, verdadeiro para esse paciente. E essas duas linhas, quando elas se cruzarem, elas vão me dar um ângulo, certo? Então eu vou ter uma articulação em que eu vou sair do centro da parte distal com o centro da proximal. Quando eu cruzar esses dois eixos aqui, tanto do eixo mecânico quanto do eixo anatômico desse paciente, que é o platô da tíbia, eu vou saber quantos graus de TPA eu tenho, quantos graus de alteração eu tenho. Doutor, a gente fez o cálculo, o senhor calculou e está 35 graus. Dá para fazer a cirurgia? Eu preciso colocar isso no software e verificar a programação cirúrgica respeitando o nosso D1, D2, D3, o tamanho da minha tíbia, o tamanho da placa, o tamanho da minha rotação. Para ver se essa técnica, tá, que se chama osteotomia de nivelamento do platô, cabe a esse paciente. Porque quando o meu platô tibial é muito alto, tá, pelo exame radiográfico que vocês têm ali, eu já consigo ter mais ou menos uma base. Está dentro disso aqui. Tá? Não é uma cirurgia que precisa de uma TPLO modificada, de uma TPLO double cut, que nós chamamos, que é cortar duplamente isso daqui, para nós tirar um degrau de osso e ganhar ângulo. Tá? Então, provavelmente para esse paciente com Luke, a gente vai ter uma técnica cirúrgica normal, uma osteotomia tranquila. Tá? Pelo que eu já avaliei da minha experiência ali, né? A gente já consegue ter mais ou menos uma noção do platô. Porque quando o platô é muito aumentado, ele é assim, ó, né? Ele tem um erro anatômico gigantesco. Né? O dele é muito próximo do normal, do fisiológico do cão. Isso aqui me fez ser ortopedista. Tá? Porque isso é o que é mais estudado na medicina veterinária, é a gente tentar entender por que a anatomia do cão tem esse desvio angular que no ser humano não tem. Será que não é porque ele de nascença é popular, calçar? O que a mais a gente imagina que isso seja, é que no momento do crescimento, porque o osso, pessoal, ele é biológico. Ele não é uma madeira que a gente põe um parafuso e aquilo ali vai ficar preso pro resto da vida. Isso não existe. Tá? Então nós temos que entender que o osso ele vai crescendo e ele vai se deformando com as impactações que ele tem. Ele vai mudando a forma elástica dele. E quando isso chega a um ponto de ser muito grande, ele muda a forma plástica e quebra. Então nós temos o defeito elástico e o defeito plástico do osso. O defeito elástico é o que o paciente vai crescendo e vai se deformando conforme a impactação que vai tendo. Então, como o cachorro desde filhote ele já corre, já sobe, não é que nem a gente que não consegue andar, né, é pequenininho, começa a desenvolver, né? Talvez essa impactação que ele tenha muito grande aqui em cima faça com que esse platô da tíbia, ao invés de ser neutro, ele é um platô da tíbia angulado. E daí isso daqui sobrecarrega os ligamentos lá internos do joelho.
Tá? Então isso não é um problema dele. 90% dos cães apresentam essa lesão articular. Por isso que eu fui estudar a ortopedia veterinária. Porque a minha rotina hoje, eu opero isso aqui diariamente. Entendeu? Porque é comum demais ter esse tipo de lesão. Porque é uma lesão crônica. Não foi porque ele pulou do sofá. O pular do sofá foi só o momento da soltura do ligamento. Mas isso já é uma doença que vai passando, vai acontecendo por conta dessa translação. No momento mais bruto da articulação movimentando, ele acaba rupturando, ele acaba se soltando. Qual é o meu maior medo de tudo isso, pessoal? Tá? Esse paciente não pode ficar sem repouso agora. Porque, pensa comigo, eu tenho a minha articulação do joelho direita prejudicada. Eu vou tirar o peso da minha perna direita e jogar o meu peso para a perna esquerda. E essa compensação está sendo distribuída a carga no membro esquerdo, tá? Que também tem esse desvio angular. E pode ser que semana que vem ele rupture o ligamento cruzado do membro contralateral da perna esquerda. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A suplementação que está fazendo com o Bioplex já é ótimo, já é um bom início. Mas o melhor medicamento para essa situação é o repouso. Né? Quando eu sinto dor na minha perna direita, a gente não compensa na esquerda e assim vice-versa. Então, hoje eu acordei meio mal, meio rengo do meu lado direito. Né? Você joga para o outro lado. A gente faz a compensação. É involuntário. O cão também faz essas compensações. Então nós estamos falando de uma articulação que já está prejudicada e do outro lado tem uma articulação que é semelhante a essa, que também pode ser prejudicada. Então nós vamos ter que cuidar. Tá? Então, o ângulo do trator é aqui para a perna direita, mas é para a perna esquerda também. Tá? Então, muitas vezes o que acontece? O paciente rompe um lado, vai passando o tempo, sobrecarrega do lado contralateral e acaba rupturando o membro do lado direito, do lado esquerdo, né? Que é o membro contralateral dele. Tá? Pode passar. Então, isso daqui a gente precisa fazer estabilização. A única técnica que cabe para a gente é a técnica da TPLO. Tá? Essa técnica eu vou sentar com vocês ali. Tá? Vou mostrar para vocês rapidamente, tá? Para não atrapalhar muito vocês, como a gente faz essa programação. Não, nós estamos à sua disposição. Como a gente faz essa programação e por que a gente pede isso, tá, pessoal? Por que eu fico um pouco receoso, por exemplo, quando isso aqui acontece? Porque já gastaram dinheiro de forma errada, inadequada. Não está incorreto, mas está incompleto. Está incompleto. Tá? Falta coisas ali naquele exame. Tá bom? Tá, então a gente precisa repetir esse exame. Por quê? Por que eu peço que faça a repetição comigo? Porque primeiro, a gente tem um exame que está cortado aqui, então a gente não enxerga nada daqui para baixo. Já está incompleto aqui, essa situação já está errada, preciso desse exame igual. Agora o posicionamento disso daqui, eu fazendo o posicionamento, eu vou ter 100% de acurácia, tá? E aqui na onde eu preciso enxergar algo que se chama eminência intercondilar, esteja sendo vista com os meus olhos. Que aí eu vou olhar e falar, essa imagem tá boa. Não, aqui, porque, pensa comigo, o raio-x, pessoal, ele é uma sombra. Tá? Então aqui tá a perna. Lá atrás, tá vendo que tem a sombra da imagem do apagador. Se eu fizer isso aqui, eu mudo o formato. Se eu fizer isso aqui, eu mudo o formato. Se eu fizer isso aqui, eu mudo o formato. Então eu preciso dessa perna, né, esse apagador, perfeitamente paralelo com o meu filme que vai receber essa imagem radiográfica e o meu marcador radiográfico, tá? Que é aquilo ali que colocaram, tem duas bolinhas brancas no exame, que é o marcador radiográfico. Esteja muito próximo da onde está a minha lesão, para eu conseguir dimensionar o tamanho verdadeiro desse osso. Porque o meu marcador tem 15 milímetros, eu sei que ele tem 15 milímetros. Então quando eu coloco ele na mesma altura da crista da tíbia, eu tenho o meu marcador muito próximo da mesma altura do osso, então tudo que eu calcular no meu software, eu vou dizer para o software que aquela medida vale 15, então eu quero saber quanto vale esse tamanho de osso. Então ele me dá com precisão para a gente entrar em cirurgia para minimizando os problemas.
que o parafuso ficou muito grande, que a placa ficou muito pequena, que eu não consegui fazer a rotação ideal porque o meu cálculo do platô tibial está errado. Então a gente calcula tudo isso daqui previamente ao exame, previamente ao procedimento cirúrgico. O exame radiográfico serve para eu fazer esse cálculo apenas, pessoal. Tá? Então, qual é o maior problema? Que o veterinário geral, né, o veterinário que fez a consulta para ele, que é o clínico geral, ele não tem esse conhecimento aqui. Então, na hora que ele pede o exame radiográfico, muitas vezes vai algo faltando no pedido e fica incompleto. E daí a gente acaba perdendo esse exame. Tá? Então, esse exame, infelizmente, a gente perdeu. Tá? Então, a gente precisa repetir esse exame para a gente saber qual é o verdadeiro nível do platô, aonde está cada situação, como está essa posição. Eu vou colocar, né, essa tíbia num posicionamento perfeito, para que ela não esteja assim, para que ela não esteja assim, né? Então eu preciso dessa tíbia numa posição perfeita para eu conseguir enxergar o maléolo da tíbia aqui embaixo, a intumescência aqui em cima, né? A eminência intercondilar aqui em cima, bem posicionada, ambas paralelas com o meu filme, nem assim, nem assim, nem assim, fazer o exame radiográfico com o meu marcador aqui. Aí eu tenho um exame perfeito para minha programação pré-operatória dessa cirurgia aqui. Tá? Então, a gente está falando de um procedimento cirúrgico de um paciente que pesa aí seus 10 quilos, pessoal. Né? Será? É muito, E, doutor, muito pequeno tudo isso. esse Tá? raio-x daí faz no dia da cirurgia? Faço aqui um dia antes do procedimento cirúrgico. Tá? Um dia antes. Porque eu preciso ter a minha programação cirúrgica acontecendo. sim. Tá bom? Então, assim, até mesmo para eu vou ter que serrar o osso. Então, eu vou ter que chegar até lá. Vou ter que serrar isso aqui. Vou ter que botar tudo no lugar de novo. E isso precisa recuperar da melhor forma possível. E o pós, sendo orientado e guiado pela fisioterapeuta, que vai colocar laser aqui, choque nessa região, vai estimular a cicatrização mais rápida. Nós temos um pós-operatório guiado e assistido por uma veterinária especialista em reabilitação, entendeu? Aí nós vamos ter uma recuperação muito mais rápida. Tá? É o que tem que ser feito, pessoal. Não gosto. É o joelho normal do cão, tá? Então, o platô da tíbia ali, tá? Essa é a técnica da osteotomia de nivelamento do platô. Então, o paciente pisa no chão, ele faz uma movimentação cranial da tíbia. Tá? Essa movimentação, ela precisa ser estabilizada, porque senão o paciente não vai andar, ele vai piorar com o tempo e vai condenar mais a articulação, tá? Então, o que a gente precisa fazer é serrar esse pedaço de osso aqui que a gente chama de platô tibial, tá? Angular isso no ângulo correto para ele, tá? Então vamos supor que seja esse aqui o ângulo correto dele. Quando ele pisar no chão, ele vai ter um travamento ósseo, tá? Ele não vai mais para frente, porque daí ele está na posição correta. A resultante dessa posição, ela é uma resultante neutra, né? Quando eu pego lá na escola, quando a gente estava na escola, a gente lembra que tinha um gráfico assim, um gráfico aqui. Quando alguém puxa isso para cima e alguém puxa isso para frente, a nossa resultante vai ser uma diagonal aqui, ó. Isso não vai nem para frente nem para cima, ele vai na diagonal. Tá? É isso que está acontecendo aqui. A perna tem uma movimentação mecânica para um lado, a tíbia tem uma movimentação mecânica para o outro, e isso daqui faz com que haja uma instabilidade na articulação desse paciente. Vai para frente e para trás. Tá? Quando a gente nivela isso aqui, a gente zera e bloqueia essa movimentação aqui, ó, de translação cranial da tíbia. Tá? Aí a gente não tem mais essa translação. Né? Todo cão tem o joelho normal assim. Né? Ah, doutor, mas isso é da anatomia deles. Tá? Então, infelizmente, todos eles andam, todos eles fazem isso. Quem sustenta essa movimentação é o ligamento cruzado lá internamente. Tá? O que a gente precisa fazer, tá, pessoal? O nosso passo a passo, então. Primeira coisa vocês já fizeram, que é uma consulta com o especialista de ortopedia. Tá? Então,
acho que a tíbia do computador está estragada. Já tá, pessoal. Isso aí eu estou fazendo? Não, aquele ali bem que podia ser, né? Eu queria aquela ali pra mim, mas Então a gente tem um software, tá? Que a gente utiliza para fazer a nossa avaliação. Tá? Então Eu não vou gravar. Pode gravar, não? Pode, claro. A gente tem um softwarezinho aqui, em que a gente vai colocar o caso dele, é onde a gente coloca todos os casos cirúrgicos nossos, faz cirurgias via computador primeiro, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, caso clínico de uma TPLO, por exemplo, que é a mesma desse paciente aí. Né? Então aqui a gente tem o exame radiográfico com o maléolo aparecendo, tá? Com o platô da tíbia aparecendo. Na posição que eu estou fazendo aqui, para ficar perfeitamente posicionado, né, o nosso platô com a nossa eminência lá. Então essa linha que está em azul aqui, ó, agora, é uma linha que vem do centro do maléolo, né, ao centro da minha articulação proximal. Isso se chama eixo mecânico da tíbia, né, onde passa a energia. Tá? Então eu preciso visualizar isso aqui. Eu não posso ter o exame radiográfico cortado aqui no meio. Tá? Começando por aí. Então aquele exame, infelizmente, a gente não tem como utilizar. Tá? Visualizei isso. Vou calcular o nível do platô tibial aqui. O nível do platô tibial desse cão é 124 graus. A gente falou de 127 a 29. De 27 a 29 graus. Então, como a gente calcula isso daqui? Então, a gente tem 123 graus, né, de ângulo do platô, menos 90 graus, que seria uma linha perpendicular com o meu eixo mecânico. Tá? Então, aqui eu tenho 33 graus de platô tibial. Tá? Então, esse cão é um cão que tem 33 graus de platô. Ele está acima dos 29. Cabe a técnica para ele? Coube. Né? Técnica coube para esse paciente. Né? Então, provavelmente para o Luke também vai dar certo. Né? Então, aqui nós temos um implante cirúrgico. Aqui nós temos as nossas marcações para a gente ter a segurança nessa transoperatória, né? Para minimizar os danos. Aí nós pegamos uma serra circular. Nós vamos centralizar essa serra circular no nosso eixo mecânico proximal, tá? E nós vamos serrar esse osso. Tá? Serramos esse osso. O que preciso fazer? Eu preciso nivelar. Nivelar quanto? Eu tenho 33. Eu preciso... Então a gente vai deixar 5 graus. Tá? Então eu preciso tirar